Salve, salve galera, meu nome é Thales, professor de História do curso Montessori. E hoje nós vamos chegar à nossa última aula assíncrona sobre formação de estados nacionais. E para finalizar ela, a gente vai tratar sobre a expansão marítima no geral. Bom, só para lembrar, né, nas últimas aulas a gente viu o fim do feudalismo, né, que foi a primeira. Depois a gente teve a formação do Estado de Portugal, depois da Espanha. E agora nós chegamos até o ponto que nós precisamos sair deles, né? Eles querem começar a dominar outros lugares, querem ter outros interesses e tudo mais. Bom, basicamente o início, né, disso, né, de início da expansão, ele começa pós as cruzadas. Porque, né, nós temos que lembrar que é impossível você dominar os mares e ao mesmo tempo lutar, né? Ainda mais os mouros dentro do seu território, que é toda aquela questão religiosa que a gente já tratou. E então é bem importante, né, que tenha essa fim, né, das cruzadas, da guerra de reconquista, né. E o próprio comércio, ele basicamente é com o Oriente, porque são os únicos povos que são conhecidos, né, da Europa, sem ser a África, né, mas a África eles são escravizados, então meio que não tem muito de comércio, basicamente é com o Oriente, por conta dos mouros, até eles mesmos. E as especiarias, por quê? As especiarias são ótimos temperos, são coisas que não existiam muito na Europa. E acaba que é útil você ter esse tipo de movimento para se ter essa troca e essa venda e essa compra e até você poder se renovar, né? Porque muita coisa acaba ficando, com o tempo ficou meio que, não vou dizer ultrapassada, mas obsoleta, por assim dizer, porque acaba que os temperos, as pessoas tinham costumes, né? E aí, por exemplo, não tem mais esse tempero, pô, eu gosto desse tempero tal, pô, queria comprar isso aqui. E você vê uma forma de renda, né? E basicamente para isso acontecer, tinha que existir as grandes navegações ou você depender das caravanas, né? Só que, tipo, as caravanas já não eram muito bem vistas por conta, né, daquela questão da jihad, desse movimento de expulsão, né, dos mouros. Então não fazia muito sentido que as caravanas ainda continuassem circulando muito. Além de ser caro, porque, por exemplo, para cada caravana que tinha, ela tinha que parar em x lugares para, né, dormir, comer. Esses lugares tinham que ter segurança. Tinha às vezes que se contratar mercenários para se proteger. Então o custo, né, para isso ficava muito alto. No caso, se você fosse pelo mar, o mar ele não teria muito dessa questão. Teria só o medo, né, de você acabar perdendo a sua embarcação. Mas com o tempo, pelo aquele tipo de navegação e tal, do aprimoramento das rotas marítimas, você conseguia, né, ter isso com um custo bem reduzido. Então, né, as monarquias nacionais que já estavam se instauradas, Espanha, Portugal, a gente vai daqui a pouco entrar também vou falar brevemente de Inglaterra e outros, elas fazem, né, essa aliança com a burguesia mercantil em busca de, tipo, galera, ó, vou diminuir meio que os impostos pra vocês, mas vocês tragam coisas pra cá, sabe? E aí, basicamente, existe essa construção, né, de uma mercantilização, sabe? De você poder, basicamente, ir lá, comprar e revender dentro do seu território. Também a burguesia, tudo que ela podia, ela investia totalmente para ampliar os ganhos dela. Ampliar o navio, ampliar a venda, comprar mais coisa para conseguir comprar mais ainda. Aí, como eu disse, né, um fato importante foi que Constantinopla foi tomada pelos turcos. Então, basicamente, os produtos por terra quase ficaram inviáveis. Porque o comércio que vinha de lá do Oriente Médio e tudo mais tinha que passar por muito lugar, muito lugar. E os comerciantes europeus não tinham muito culhão mesmo para ir lá, pegar por terra e voltar. Então, basicamente, a vantagem do comércio marítimo foi muito alto, porque tinha pouca gente fazendo. E aí, quando Portugal toma essa frente por, né, ser uma grande potência marítima, pelo sua questão geográfica, basicamente isso ajuda muito, muito, muito para esse avanço. Não vou dizer um tecnológico, mas um avanço de comércio mesmo. Bom,
É uma questão importante também que a gente tem que lembrar, que é sempre muito bom, que é quando isso acontece, muitas das rotas acabam trazendo benefícios, por exemplo, de geografia. Às vezes você não sabe do que tem uma área, e aí agora você sabe que aquela área é rica em minério X, ou no minério Y, ou na fruta Z, e assim vai. Então você vai ampliando, porque basicamente os países da Europa, eles compravam muito, mas vendiam pouco, porque o pessoal do Oriente Médio não tinha muito, tipo, vontade de comprar a parada deles, porque às vezes não fazia sentido, porque eles tinham perto, mais perto para eles. Então acabava que tinha uma balança totalmente desfavorável, onde você compra muito e vende pouco. E aí quando você tem isso, o seu país, sua nação, né, no caso, ela acaba se perdendo, né? E claro, né, outras coisas foram muito bem ampliadas. A bússola acaba sendo idealizada, cartografia acaba sendo algo muito importante, né, pela questão toda de você agora consegue, né, mapear lugares, falar esse lugar aqui é mais perigoso, não, esse aqui é mais tranquilo, não, esse aqui é ruim. Bom, e aí, né, com o tempo nós temos, claro, as embarcações. Aí temos grandes embarcações, que é, por exemplo, a do Bartolomeu Dias, que ele consegue chegar no Cabo da Boa Esperança, que ele construiu basicamente um elo de ligação, né, para aquela cabotagem e tal. Ele consegue construir algo perfeitinho para você conseguir navegar sem ter grandes prejuízos de perda de barcos ou embarcações. Tem o Vasco da Gama também, que ele consegue, através de Calicut, né, tipo, para estabelecer com a Índia e tudo mais, toda aquela questão de, caraca, a gente pode vir pelo mar, não precisamos mais enfrentar a terra. E por fim, temos o Pedro Álvares Cabral, que consegue sair da costa da África, né, com a navegação, e vem direto para o Brasil, descobrindo, né, o Brasil em 1500. Que aí a gente tem aquela questão de eles já sabiam que existia terra, né? Portugal e Espanha já conversavam, já sabiam que existia isso, só que não tinha coragem, as pessoas tinham coragem. E aí, quando a Espanha vai a primeira vez, ela para muito mais ali onde é México e tal. Ela pensa que ali é meio que o Brasil, tá ligado? Ela não tinha noção que o Brasil tava mais para baixo. Portugal já sabia que poderia ter algo ali, não sabia a extensão, não tinha como saber, mas acaba conseguindo e chegando ao nosso Brasil. Bom, é importante. Dois países que eu não falei, não teve uma aula à parte sobre, mas são importantes a gente falar. A França, ela também já era um país, já era um estado nacional. Só que teve um problema, porque a França também não estava no Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas era só entre Portugal e Espanha. E como o Tratado de Tordesilhas foi assinado pelo Papa, né, pela entidade religiosa, não tinha muito como você fazer, sabe, tipo, discutir com eles. E a França, ela tava saindo da Guerra dos 100 anos, tá ligado? E ainda tinha as lutas dela, mesmo contra do primeiro rei, né, por assim dizer, o primeiro rei consagrado, que é o Luís XI. Ele acaba, tipo, tendo muitas lutas com os senhores feudais que não queriam se unificar. Eles achavam que não precisava. E claro, depois de um tempo, óbvio, França começou a fazer sua própria navegação, meio que burlando o Tratado de Tordesilhas, assim, fazendo uma vista grossa. E acaba parando aqui, vem no Brasil, vem no Rio de Janeiro, inclusive, mas vai lá pra América do Norte, no Canadá, depois estabelece mesmo no Caribe, no Haiti, ali na Guiana também, onde até hoje, né, basicamente fala francês. E a Inglaterra, como eu disse, conflito dos 100 anos com França, e também teve a questão da Guerra das Duas Rosas, que eram duas famílias de senhores que queriam tomar o poder da Inglaterra para eles. Cada um queria de um jeito e basicamente cada um deles tinha o jeito de querer dominar. E basicamente foi a mesma coisa. Tinha o estabelecido Tratado de Tordesilhas, eles não estavam no meio, e aí eles, tipo, foram mais incisivos. Por quê? Como que eles podiam fazer? Eles não queriam fazer igual a França, que fazia uma vista grossa para a Igreja Católica. Não. Eles acharam melhor fazer o estímulo à pirataria. Eles achavam que a pirataria era muito melhor. E também endosar, né, o tráfico de escravos. Tanto é que a Inglaterra, junto com outros países,
se tornaram uma das grandes comércios de estados de escravos, de escravizados. E tinha toda essa questão com a Inglaterra. Bom, eu acho que eu abordei já a questão, ainda mais descobrimentos do Brasil, a gente já chegou já em outra parte que vamos ter mais lá pra frente. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam também, é só mandar uma mensagem, só deixa aí nos comentários e tudo mais. Pra nossa aula que vai ter, eu vou passar umas questõezinhas pra vocês, eu acho que eu vou botar no grupo pra dar uma agilizada. Espero que vocês façam, eu quero escutar vocês falando também sobre isso tudo, sobre se vocês conseguem entender, se vocês têm dúvida. Eu vou fazer uma revisãozinha também na própria aula. E então é isso, galera. Valeu, valeu!